Eu saudo todos os ouvintes deste canal com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E neste dia eu tenho uma palavra para ler, para levar até você, que encontra-se na Epístola aos Hebreus, capítulo 11 e versículo 32. Mas antes de ler a palavra, eu quero pedir que você se inscreva no canal, deixe o seu like e, se possível, convide outros irmãos também para participar deste canal de bênção. Vamos à palavra então. Hebreus capítulo 11 e versículo 32. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefité, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas. Meus irmãos, esta parte que eu acabei de ler está naquilo que nós chamamos a galeria dos heróis da fé. Então, eu quero falar agora um pouquinho sobre este herói da fé chamado Jefité. E nós encontramos a história verídica e inspirada dele no livro de Juízes, no capítulo 11, capítulo 12. Quem era Jefité? Jefité era, digamos assim, um homem, filho de Gileade, da tribo de Gileade, mas ele não era considerado filho normal, porque ele vinha de um casamento, de um fruto, assim, incestuosa, que sua mãe era prostituta. Jefité foi expulso da sua terra. Seus irmãos o expulsaram para que ele não herdasse com os outros irmãos. Eles não aceitavam. E Jefité foi para outra região. E parece-nos ali, ele tinha algumas qualidades guerreiras, se uniu com outros homens e, digamos assim, tinha um bando que acompanhava ele. Até aí tudo bom. Mas só que agora Gileade estava se vendo em apuro, porque uma determinada nação chegou para eles e começou a apertar com eles. Nós queremos a terra de vocês, que é nossa, que vocês tomaram. E eles olharam, não tinha condição para guerrear. As tribos de Israel aconteceu assim muitas vezes. Os juízes eram locais de tribos diferentes. Eles não tinham um rei central. E nessa agonia, eles se lembraram de Jefité, que Jefité era um guerreiro. E mandaram, então, emissários para Jefité. E Jefité disse, vocês não me expulsaram da terra de vocês, agora estão precisando. Mas fizeram um acordo. E Jefité volta. Mas nós notamos nas atitudes de Jefité, que embora vivendo fora da tribo de Gileade, praticamente assim como, parecendo assim, que tinha um grupo que acompanhava eles, mas esse homem tinha um certo temor de Deus. E ele aceitou para guerrear. Então preparou o pessoal, foi com ele. Mas Jefité, meus irmãos, fez um voto. E eu quero focalizar um pouquinho do voto de Jefité. É isso que às vezes nós temos que ter cuidado. Não se precipitar com a boca. Então Jefité, quando está preparado para sair, para ir para a guerra, ele faz um voto e dá a entender que esse homem era também um homem de fé. Embora nascido de uma maneira estranha, vivendo praticamente fora do seu ambiente, mas ele tinha fé. E disse, Senhor, se tu me der vitória sobre os meus inimigos, aquele que sair da porta da minha casa quando eu chegar, eu vou te oferecer um holocausto. E ele foi para a batalha. E Jefité venceu, Deus deu vitória para ele. E depois ele volta
com alegria, com entusiasmo, com honra, vitorioso. Mas quando ele está chegando em casa, aconteceu algo tremendo. Jefité só tinha uma filha, não tinha filhos. E a filha veio com alegria ao encontro dele. E ele disse: a minha filha, tu és daquele que me turbaste, porque eu fiz um voto ao Senhor e não vou voltar atrás. Ele tinha feito um voto de oferecer ao Senhor. E a filha disse: meu pai, cumpra o teu voto. Coisa tremenda, né? É uma passagem, irmãos, assim, um pouco difícil, porque ele diz que prometeu oferecer em holocausto. Holocausto vem de uma palavra de holos, quer dizer, inteiro, tudo. O holocausto era ser queimado. Então, dentro de um certo sentimento, tinha que oferecer. E Deus também não se agradava de sacrifício de pessoas. E a filha pediu então para ficar uns meses com as suas amigas para os montes, para chorar a virgindade, porque não tinha filho, não ia casar. E assim foi. E quando terminou o tempo, ela voltou. E aí o seu pai executou o juramento. É nessa parte que é um pouco difícil. Divide-se, uns dizendo que ele ofereceu ela em holocausto. Outros que foi feito um voto de castidade para toda a vida. Não sabemos o certo. O importante é que Jefité não teve filhos. Parece que essa filha nunca casou. Há uma interpretação que ele não ofereceu no holocausto, como nós pensamos, em cima de um altar, mas a oferta ali foi ela ficar como uma virgem para sempre, sem casar. Foi o oferecimento que Deus fez e Deus honrou. Eu sou propenso a aceitar essa última parte, que ela ficou virgem, solteira, para sempre, que era o voto de Jefité. Meus irmãos, e Deus abençoou Jefité, que liderou a nação de Israel durante os 6 anos. Então, notemos também outra coisa, ele era desprezado, mas esse desprezado foi ele que na necessidade a sua tribo foi buscar. Então, meus irmãos, nós não podemos desconsiderar as coisas pequenas. Foi Jefité que serviu como juiz durante, me parece, 6 anos ali, e jogando a nação de Israel, ali no caso era de Gileade. Mas que coisa importante! E foi tão fabuloso, tão importante isto, que o escritor aos Hebreus coloca Jefité como fazendo parte dos heróis da fé. Meus irmãos, realmente foi um homem de fé. Ele venceu os adversários pela fé. E pela fé ele fez voto. E cumpriu o seu voto. Aonde nós interpretamos que não foi imolada a sua filha, mas ela ficou oferecida para não casar nunca como uma virgindade. Portanto, ela que chorou nos montes. Que coisa gloriosa. Meus irmãos, eu queria terminar, mas dizendo, tenhamos muito cuidado quando fazer voto. Jefité parece que se precipitou um pouquinho naquele voto. Ele não esperava que a sua filha chegasse, mas ele cumpriu. E aí está mostrando um homem de compromisso, um homem de fé. Meus irmãos, minhas irmãs, que o Senhor nos ajude, que possamos ser muito prudentes na hora de fazer voto. Às vezes fazemos voto de tolos que não podemos cumprir. Parece que Jefité fez um voto de tolos, mas mesmo assim ele cumpriu. E assim fica a dupla interpretação. Uns admitem que como era o holocausto, ele ofereceu, mas a nação de Israel não ia aceitar isso. E se ele tivesse oferecido ela em holocausto, ele não teria entrado na relação aqui dos heróis da fé. E tudo leva como a certo. É que ele ofereceu ela para ficar virgem para sempre para o Senhor, tipo como uma vestal. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude e que esta palavra, meu irmão, sirva de edificação para muitos, para termos cuidado quando fazer os nossos votos. Amém? Pai de amor, Deus das misericórdias, Senhor, dá-nos prudência, dá-nos vigilância, dá-nos graça para te ser fiel, Senhor, e dá-nos a sabedoria para não nos precipitar com votos. Pai eterno, eu peço em nome do Senhor Jesus. Amém.